Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque, precisa da vitória contra um time muito forte que é o Palmeiras, o time hoje que pratica um dos melhores modos de jogar futebol junto com o Flamengo e conseguiu, depois de 2 expulsões, segurar o empate, que foi talvez uma vitória para o que aconteceu no campo hoje. Este é o vídeo de jogo. É óbvio que falar de um empate para o São Paulo, que precisa tanto da vitória, é muito delicado, mas considerando todas as dificuldades que o time teve e a diferença técnica dos dois times e de elenco, o São Paulo não saiu com um mau resultado com este empate. Foi ruim sim a derrota anterior contra o Botafogo aqui no Morumbi. Hoje a gente vai fazer o vídeo de jogo direto, mas antes de passar a palavra para Gabriel Perecini, eu quero lembrar aqui, nós tivemos hoje o Ferrarese expulso, nós tivemos um pênalti cometido pelo Caleri, nós tivemos o Felipe Alves fazendo uma grande atuação. Então, assim, é muito delicado, porque nesta semana a gente teve aí uma fala que eu até estava comentando no Instagram do Jorge Nicola, falando, pô, o Rogério Ceni tá fazendo birra de não colocar nem Ferrarese, nem Bustos, nem Galopo, né? Hoje o Galopo entrou, hoje o Ferrarese foi titular, e a gente tinha comentado aqui que o Galopo, nas palavras do Rogério, ainda faltava para ele algum entendimento de jogo, deu para perceber isso na partida de hoje, e o Ferrarese e o Bustos ainda estavam em ritmo de pré-temporada, precisavam de mais jogos para pegar o ritmo. O Ferrarese expulso, a gente não vai chegar aqui no canal e falar Ferrarese, o pior jogador da história, olha só, e não sei o quê, porque isso é bobagem. Tanto quanto não vou colocar aqui o Felipe Alves como uma grande solução dos problemas do São Paulo, fez uma atuação muito boa, pegou um pênalti, pegou uma falta muito difícil, foi muito bem no jogo, um dos responsáveis e o melhor jogador da partida com justiça. Mas se a gente fosse pegar essa métrica, o Volpi nem deveria ter saído daqui, só pelo que fez contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, pelo que fez nos 2 primeiros anos de São Paulo. Mas a gente tem que elogiar o Felipe Alves, a gente tem que elogiar o Rogério Ceni, que conseguiu mais uma vez enfrentar o Palmeiras, esse que até então, não o Palmeiras, mas o Rogério Ceni estava contestado aqui dentro, né? E aí esse empate, eu não sei em que patamar ele vai ficar junto ao torcedor são paulino, mas é só para a gente lembrar, o São Paulo tem problemas muito maiores do que apenas o Rogério Ceni, do que Ferrarese e do que Felipe Alves. Não quer dizer que ele não tenha que procurar soluções para tudo isso. Dito isso, nesse preâmbulo, Gabriel, o que você viu no jogo? O que faltou para o São Paulo conseguir, de repente, um resultado melhor? Ou você acha que foi um resultado muito bom? O que você viu na partida? O que falhou? O que faltou? Ou o que o São Paulo acabou surpreendendo? O ponto principal aí é justamente o que você falou, né? O resultado ruim foi a rodada passada. O de hoje, em circunstâncias normais já, né? Antes de começar o jogo, o empate já era considerado um bom resultado por todo o contexto que as duas equipes viviam. Momento no campeonato, no ano, histórico recente, até os desfalques, né, que o Palmeiras também tinha, mas o São Paulo eu acho que tinha desfalques mais sensíveis, né, a dupla de zaga titular principalmente, o Rafinha como opção ali, seja para zaga, seja para uma variação tática, para jogar ali com o Igor Vinícius. Então o São Paulo também tinha os seus problemas de suspensão, o Alisson não estava à disposição também, que vinha sendo um jogador que podia ajudar, né, especialmente quando o São Paulo ficou com um homem a menos também, mas por todo esse cenário, o empate já podia ser considerado um resultado ok para o São Paulo. O ponto o São Paulo foi disputar a partida e jogou muito melhor no primeiro tempo, né? Assim, não é que foi um massacre, mas o São Paulo foi consideravelmente melhor que o Palmeiras no primeiro tempo de jogo. Conseguiu neutralizar a jogada de ataque do Palmeiras, o que é difícil, você deu pouquíssima chance. O Palmeiras foi ter uma oportunidade de fato depois da expulsão do Ferrarese, ali no último lance do primeiro tempo, no que para mim foi a defesa mais difícil do Felipe Alves no jogo, foi aquela no último lance do primeiro tempo. Depois a gente comenta das defesas especificamente falando, mas o Rogério opta pelos 3 zagueiros, coloca o Ferrarese no lado em que ele supostamente tem o melhor lado, né, que é o lado direito dele, não se dá tão bem jogando pelo lado esquerdo, que foi por onde ele estreou e fez até uma boa partida. Miranda por dentro, o Luizão acaba sendo ali a opção óbvia, porque
porque não tinha Diego, não tinha Léo, não tinha Rafinha. Era natural que o Luizão entrasse, natural que o São Paulo elevasse a estatura do time, porque o Palmeiras nos últimos 7 jogos fez um gol de bola parada. Vem sendo uma arma muito forte do Palmeiras durante toda a temporada. Não à toa, Gustavo Gomes e Murilo, que era a dupla de zaga hoje, formavam a dupla de zaga hoje, tem 10 gols cada um no ano, cada um. Gustavo Gomes tem 10 gols, o Murilo tem 10 gols. O Palmeiras muito forte nesse tipo de jogada aérea. O São Paulo vem para colocar Miranda, Ferrarese, Luizão, e segurar um pouco mais o meio, porque principalmente quando o São Paulo formava essa linha de 3, e aí com o Igor Vinícius e Reinaldo, quando o Palmeiras vinha fazer essa saída de bola, o São Paulo foi muito feliz tirando esses espaços. O São Paulo teve sérios problemas cedendo espaços demais, tendo dificuldade de marcação nas outras vezes que foi enfrentar o Palmeiras, especialmente no começo do jogo. Ele era envolvido com muita facilidade. E ali, tendo essa linha de 3, que virava uma linha de 5, quando o São Paulo precisava naturalmente já deixar a bola com o Palmeiras. E aí você tinha o Pablo Maia à frente da zaga, o Nestor um pouquinho mais à esquerda, o Luciano ajudando e recuando muito um pouquinho mais à direita, e isso foi importante, deixando Patrick e Caleri como homens para marcar a saída de bola. O Palmeiras fazendo uma saída com 3 jogadores, você deixa esses 2 lá para incomodar, para não deixar essa troca de bola entre os zagueiros, e aí quando o Palmeiras conseguia quebrar essa primeira linha, voltava o Patrick e dificultava ainda mais, aí Nestor e Pablo fechavam bem por dentro, Luciano também caiu um pouquinho mais por dentro para o São Paulo ter uma superioridade no setor da bola. O São Paulo travou o jogo do Palmeiras. E mais do que travar o jogo do Palmeiras, o que talvez tenha sido outro grande diferencial, o São Paulo teve contra-ataque, o São Paulo foi jogar. Eu lembro da final do Campeonato Paulista, a gente falava o quanto que o São Paulo pecou em não jogar, que foi fazer a sua primeira saída de bola pelo chão depois do jogo já está 2-0 com 25 minutos. Lá eu lembro que foi uma bola do Léo pro Wellington. O São Paulo não queria jogar nas outras partidas, era só bola longa. E dessa vez foi o contrário, com o Luciano vindo buscar muito jogo. Então o São Paulo tinha sempre uma opção a mais. Não vou fazer a maldade de comparar, mesmo que parcialmente, com o que aconteceu na final da Sul-Americana, mas o São Paulo, em diversos momentos, conseguiu reverter um pouquinho ali o que aconteceu, que era você baixa o Luciano, muitas vezes baixa o Patrick, né? Eles vêm ali como opção para o homem da bola, e você quase sempre tinha um jogador sobrando para você ter esse passe para escapar da pressão. Pablo Maia sendo uma opção importante, Luizão sabe sair jogando, o próprio Ferrarese sabe sair jogando, e o São Paulo tinha esse contra-ataque para vir especialmente pelo lado direito, porque é o lado que, além de ter o Luciano, você tem o Igor Vinícius por ali. Igor Vinícius te dá profundidade, Igor Vinícius te dá um pouquinho de velocidade. O Patrick, como a gente já sabe, e a gente já viu isso diversas vezes, desde a época do Rigoni, quando o Rogério colocava o Rigoni meio aberto, o Patrick tem muita facilidade de sair da esquerda e vir por dentro. E aí você abre o corredor para ultrapassagem de alguém. Então é para a jogada terminar daquele lado, somente quando o São Paulo está jogando um pouquinho mais em transição, que vai precisar de mais velocidade. E aí o São Paulo construía a jogada pelo lado direito, tinha o Luciano sendo esse homem que vinha em direção à bola, recebia, dava opção. Pablo Maia muito bem no jogo de hoje, muito bem, seja com a bola, tomada de decisão, saber quando fazer um lançamento. Foi muito bem a partida do Pablo Maia hoje, além dos desarmes, de ter jogado os últimos 10 minutos, quando o São Paulo tinha 2 expulsos como zagueiro. Foi muito boa a partida do Pablo Maia. E o Nestor, ele me irritou um pouco hoje, sem a bola. Mas com a bola, especialmente no primeiro tempo, ajudou na dinâmica, ajudou em passes rápidos. O São Paulo, em passes rápidos, quando recuperava a bola, trocando passes ali com velocidade, conseguia ter as escapadas que geraram pelo menos 2 boas oportunidades, uma finalização do Reinaldo, que é um gol perdido, e uma finalização do Luciano depois de uma tabelinha com o Patrick, o Luciano saindo da direita para dentro, né, fazendo a tabela com o Reinaldo, e a cabeçada do Miranda numa jogada de bola parada, que é o forte do Palmeiras. O São Paulo criou uma chance claríssima de gol em um escanteio. Então, só uma pausa aí, o que te irritou no Nestor sem a bola? Sem a bola, foram pelo menos 3 oportunidades em que ele teve
ali o duelo, por mais que não seja a característica dele esse 1 contra 1 defensivo, mas ele não pode ser driblado com tanta facilidade, como ele foi pelo Dudu 2 vezes, eu acho que foi o Dudu, e eu não lembro com quem que foi a terceira. E aí ele ia no corpo do jogador, aí tentava agarrar o cara em vez de disputar a bola. Isso não existe. Não existe. Não existe. E no segundo tempo, achei que também, com a bola ele não foi tão mal, mas aquela definição de jogada ali, que ele tenta cavar um pênalti que não existe, ele poderia ter feito coisa melhor. Mas sem a bola e sem os enfrentamentos, ele ajudou a fechar os espaços, a trancar o jogo do Palmeiras pelo posicionamento, pela ideia de jogo armada pelo Rogério. Então o São Paulo, no fim das contas, o resumo do primeiro tempo é um time que trava o adversário, um adversário que tem repertório ofensivo, que tem uma bola aérea muito forte para ser um escape, que teve escanteios, e o São Paulo conseguiu se sair bem nessa oportunidade, ainda que eu não goste muito dessa ideia de você defende com todo mundo na área, porque a sobra ali fica, a entrada da área fica desprotegida, né? Uma cabeçada errada, vem alguém de frente e dá uma sapatada ali da grande área. Mas o São Paulo conseguiu afastar bem as bolas, conseguiu sair jogando, quando precisou ficar com a bola, não tinha problema, do Luciano pega, inverte o jogo, Luizão, que se não fosse a partida muito emblemática do Felipe Alves, teria sido melhor em campo, e o São Paulo invertia o jogo, quando precisava segurava um pouco o jogo, você não tinha essa rifada avulsa, aleatória, pega Caleri, não sei o que fazer com a bola. Você até acionava o Caleri em bola longa, porque o Caleri também vinha buscar o jogo e tirava o zagueiro do Palmeiras da área, aí na ultrapassagem do Igor Vinícius, na infiltração do Reinaldo, quando o São Paulo vinha nesse contra-ataque em bloco, já tinha um zagueiro ali correndo para trás, um zagueiro fora de posição, um jogador de defesa a menos. Então o São Paulo foi muito bem nessa proposta. Poderia ter feito o gol, não fez, e isso é um pouco frustrante. E aí no fim do primeiro tempo, o Ferraresi comete essa desinteligência absurda. Eu não vou entrar... O Ferraresi é jovem também. O Ferraresi ele tem 24, é isso? 24 ou 26? Eu vou puxar agora aqui, mas isso conta muito. Agora. 23. 23 então, vai fazer 24 daqui a um mês. É isso, então 24. tá aí. Tá ali na mesma idade do Igor Gomes, por exemplo. Só pra gente contextualizar, pra não falar aqui que... não, vocês falam... De novo, eu vou repetir. Ferraresi e Bustos, infelizmente, chegaram no São Paulo em ritmo de pré-temporada. Quando eu falo em ritmo de pré-temporada, não é nem força de expressão. Eles estavam inativos por um tempo considerável e eles precisavam do que um jogador que está voltando de férias precisaria para retomar a capacidade de jogar competitivamente. E o São Paulo, quando eles chegaram aqui, estava no auge das suas competições, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana. Só para a gente tentar entender por que jogou um, por que não jogou o outro, para não criar uma teoria maluca. Não, o Rogério está de birra, está irritado e não quer colocar eles, como se o Rogério fosse algum tipo de palhaço de circo, que estivesse mais preocupado com o próprio ego do que com a chance de vencer jogos. Tá? Isso é muito importante pontuar, porque é uma coisa que o Gabriel fala que há muitos anos, infelizmente. No São Paulo, em crise, e a crise do São Paulo dura quase 10 anos, mais de 10 anos, quem não joga é o gênio, e quem joga é o imbecil, é o idiota, é o cara ruim. Né? Então quem não joga sempre é o cara que deveria estar jogando e não está. E um último ponto, você falou da defesa a defesa que você considerou mais importante do Felipe Alves. Qual que foi essa? Como é que foi? Você tá mudo, tá? Não é a mais importante, é a mais difícil. Mais difícil, mas só a do Ferraresi, que eu queria falar assim, eu não vou entrar na pilha de falar, tá vendo, Ferraresi, é por isso que não joga. Assim, a menos que seja um jogador... Foi o que eu quis fazer no início. Sim, a menos que seja um jogador com histórico de desinteligência, essas coisas, não dá pro técnico agora. O Caleri já teve isso contra o Flamengo, a gente citou. O Igor Gomes teve isso contra o Atlético Goianiense. O Ferraresi teve isso agora. É um nível de responsabilidade, essas 3 expulsões, e é muito tranquilo pra gente falar, porque nós falamos isso no vídeo de jogo dessas 3 expulsões, inclusive está aqui no canal. É um nível de responsabilidade muito grande. É muita desinteligência. Não pode acontecer. É indesculpável. Agora, você falar que o cara não joga por causa disso, o técnico não tem como adivinhar que vai ter um escanteio, o zagueiro vai soltar o cotovelo na cara do outro.
E não é para condenar isso pro resto da vida, porque o Caleri jogou bem em outros jogos, o Igor Gomes jogou bem em outros jogos, e o Ferrarese jogará bem em outras partidas se tiver oportunidade. Só um parêntese muito rápido, que é o seguinte também, né? No lance do escanteio que vira o pênalti, né? Na batida de escanteio que o Caleri bota a mão lá, que é outra desinteligência também, impressionante. Que você está subindo com o braço lá em cima, isso não existe. Mas agora, o problema principal foi o lance começa com o Dudu deixando o braço no Igor Vinícius, num lance que é relativamente parecido. Não é tão assintoso, é uma disputa de bola, sobra o braço e tudo mais, mas é aquela história, né? Assim, a arbitragem hoje, o Palmeiras que reclamou tanto da arbitragem, a arbitragem foi bem favorável ao Palmeiras, assim, em lances de decisão, em lances de trombada. No primeiro tempo deixou o jogo mais correr, aí no segundo tempo você podia subir à vontade contra o Caleri, a cada 5 bolas você subia contra o Caleri, só uma era falta, então tudo bem. Mas enfim, era só para fazer esse parêntese, e o pênalti também é uma pouca inteligência. Mas aí no segundo tempo o Rogério tem que reajustar o time, obviamente passa para uma linha de 4, porque pelo menos você não precisava mexer ali no miolo defensivo, e é bom lembrar que o São Paulo só tinha um zagueiro no banco, que era o Beraldo. Era o único jogador que tinha. Então o Rogério não quis arriscar, tira o Luciano, uma alteração absolutamente natural. O Caleri é uma referência que pode segurar um pouco mais a bola, e coloca o Galopo. Por que coloca o Galopo? Na minha ideia, característica, assim como às vezes a característica atrapalha o jogador, no caso do Galopo, que ainda não está adaptado, ainda tem dificuldade de marcação por dentro, essas coisas, hoje eu acho que ajudou um pouco, porque o Galopo, para mim, estava até conversando isso com o Gabriel Baruel no grupo, ele discorda, mas o Galopo, para mim, ele tem mais qualidade no jogo aéreo defensivo, não só no ofensivo também, mas defensivo do que o Igor Gomes, que em teoria seria outro candidato a entrar por ali. Já está acostumado a jogar ali aberto, já fez essa função várias vezes, já jogou com o Igor Vinícius, poderia ajudar com tranquilidade, mas eu acho que isso fez diferença e era uma força do Palmeiras. Ele coloca o Galopo, já que tinha que tirar o Luciano para colocar um jogador que soubesse recompor melhor ali pelo lado do campo. A marcação pelo lado tende a ser menos complicada, entra o Galopo. Achei que foi um jogo mais ou menos ali do Galopo, enfim. Mas tem coisas que faltam isso, né? Por exemplo, ele foi fazer uma tabela, uma hora ele toca a bola no vazio. Por que isso? Ele não tá... Entrosamento. Assim, pra mim é que assim, foi mais ou menos... Foi igual às outras partidas, só que era um jogo que a gente precisava mais. A gente não podia às vezes dar o bote vazio e vem 2 contra o Igor Vinícius. Isso não podia acontecer. Era um jogo pra você ter um pouco mais de segurar ali o espaço, essa bola tocar no vazio. Cara, você tem que entender que nós estamos com um a menos. Teve um lance que o Wellington faz um cruzamento errado, que aí acho que todo mundo teve a mesma reação do Rogério. Eu tive, todo mundo teve. Que o São Paulo fica trocando passe ali pelo lado esquerdo, Caleri, Igor Gomes, Wellington e Marcos Guilherme. São Paulo toca, envolve o Palmeiras pela esquerda, a bola chega no Wellington na linha de fundo, cruza por trás do gol. Pô, cacete, cara, aí é complicado. Só que então, você não via ninguém atacar o espaço, aí correndo desesperado. Cara, é bola no pé, nós estamos com um a menos, tá difícil. E aí ele pega daí dá de letra, como se... Não é esse o jogo, entendeu? Então, isso pra mim acabou sendo um pouco difícil de processar, né? A mesma coisa do Nestor tomando drible com uma facilidade impressionante. É difícil você processar essas coisas durante o jogo. O São Paulo, achei que continuou fazendo a partida correta. O problema você perde a saída de bola. O jogo, o Caleri não conseguia ajudar tanto sem a bola, então você já meio que estava com 2 a menos ali na saída de bola. O jogo do Palmeiras começava praticamente no campo do São Paulo, enquanto que quando o São Paulo no primeiro tempo conseguia atrapalhar o jogo, o Palmeiras tinha que trocar passe com o defensor, buscar um espaço, esse primeiro passe já saía com mais dificuldade, já tinha um jogador em cima. Agora não, agora você defende muito mais a sua área, você espera muito mais o Palmeiras e você não tem mais a saída de bola que você estava tendo, era muito mais raro, muito mais esporádico. O São Paulo foi ter 2 escapadas, uma dessa com o Nestor que a gente viu num bate-rebate ali no meio campo, no contra-ataque, até que o Patrick foi muito bem, e o lance que se termina com o Nestor, e o lance que o Caleri leva a bola, consegue conduzir bem a bola ali pela lateral do campo, bate pro gol, o Everton faz a defesa. E só um ponto que você falou aí, outra coisa que a gente sempre fala aqui, o Rogério é um cara que parece aprender muito rápido.
O São Paulo hoje é o time que traz mais dificuldade para o Palmeiras. Em qualquer competição, em qualquer fase que esteja o São Paulo, em qualquer momento, o São Paulo consegue. Contra o Flamengo, que a gente acabou eliminado da Copa do Brasil e que o São Paulo não conseguiu vencer com o Rogério, o último jogo, não, o penúltimo jogo, né, que é o jogo aqui em casa, o São Paulo amassou o Flamengo, conseguiu entender o jeito do Flamengo jogar e tal. E alguns erros que aconteceram na Sul-Americana, que o Gabriel falou aqui, que o São Paulo não cometeu dessa vez. E uma pena que na final da Sul-Americana o São Paulo cometeu alguns erros. Não estou colocando tudo na conta do Rogério, mas parece que o Rogério consegue entender o que aconteceu de errado e fala, cara, esse erro eu não cometo mais. E essa é uma qualidade muito importante de um técnico. Entender, aprender com os erros, corrigir, tentar encontrar com as soluções que ele tem ali, com as peças que ele tem em campo. Não é fazer milagre, de novo. Não vai ser um cara que vai sair do banco e milagrosamente São Paulo vai virar o time para disputar Libertadores. Não é. Tá? O São Paulo tem problemas muito mais para cima. Você ia falar das defesas, eu acho. Não, mas não sei se das defesas, mas assim, e para terminar, o São Paulo passou a ter que se defender muito mais. Teve um jogo aéreo muito sólido. De novo, a partida do Luizão é absolutamente espetacular. Quando o Miranda sente, entra o Beraldo vai bem no jogo. A expulsão dele é uma expulsão. Essa, sim, inteligente, ao contrário da expulsão do Ferrarese. O atacante vai sair na cara do gol, você mata a jogada fora da área, não tem conversa, ali pela lateral da área, ainda que também é uma expulsão que se o árbitro tivesse boa vontade, poderia não dar, porque o Luizão vinha na cobertura, eu acho que não chegaria a tempo, o Endrick sairia na cara do gol e conseguiria definir a jogada antes da cobertura, mas mesmo assim... dava para um amarelo só, dava. Sem uma grande todas as grandes decisões do jogo foram favoráveis ao Palmeiras e tudo bem. Agora, essa expulsão tudo bem, só que e aí a malandragem e a malandragem dele ele não saiu. Ele ganhou uns minutos importantes ali, mas foi importante, fizeram uma dupla importante, só que começou a sobrar um pouco de espaço. E aí é o seguinte, quando teve a expulsão, não tinha mais o que fazer, o São Paulo começou a tomar muito 2 contra 1 no segundo pau, isso já acontecia quando tinha um jogador a menos, até no o lance, que eu acho que é essa defesa que eu vou falar do Felipe Alves, eu acho que é esse lance, tá? Posso estar enganado, mas, deixa eu até lembrar, eu acho que mas não vou lembrar. O Luciano larga a marcação, assim, cara, você tá com a menos, vem um lançamento, o Luciano ficou olhando lá, não sei, cadê, pipipi, o jogador passou nas costas dele, recebeu o lançamento, veio a bola na área, e o Scarpa tem muita facilidade de bater na bola e era 2 contra 1 o tempo todo lá atrás, era o lado do Galopo. E aí assim, bola entrando entre zagueiro e lateral, porque o Palmeiras passou a ter muita gente sobrando, óbvio, para marcar, entre aspas, os zagueiros do São Paulo, e você tinha os zagueiros tendo que controlar essa profundidade, tendo que marcar os jogadores de área, você tinha um jogador que dava muita amplitude pelo lado do campo, e aí era obrigação do lateral, sobrava um espaço entre lateral e zagueiro. E começou a entrar muita bola por ali. A sorte é que o Palmeiras também não definiu tão bem essas jogadas. Até o Flaco Lopes tem um lance ali meio bizarro, né? Pega ali de tornozelo, a bola quica, aquela história toda. E um ponto para se observar. Entra o Marcos Guilherme. Isso eu acho que vale o registro, porque, de novo, são detalhes pequenos, o quanto que pode definir ou não o jogo. O Scarpa era o jogo todo, traz a bola para dentro, e aí ou serve alguém fazendo esse movimento diagonal entre o zagueiro e o lateral, ou era o cruzamento na segunda trave. Scarpa com a perna esquerda, Scarpa com a perna esquerda, vindo ali da direita para dentro, da direita para dentro. O Marcos Guilherme entra, ele foi o único cara que teve um duelo ali com o Gustavo Scarpa, em que ele foi marcar o Gustavo Scarpa pela perna esquerda. E acabou com a perna esquerda do Gustavo Scarpa. E era muita intensidade de marcação. O Marcos Guilherme tentava compensar esse homem a menos, especialmente quando o São Paulo estava com 8 na linha, indo marcar o zagueiro abria a jogada aqui na direita. Ele vinha num pique como se não houvesse amanhã. Cara, você entrou com 20, 30 minutos do segundo tempo, se você não conseguir correr 20 minutos é o fim do mundo. E ele corria os 20 minutos sabendo que dificilmente teria uma chance na frente. Ele usava a dedicação dele defensiva. Isso acabou sendo importante para o São Paulo tomar um pouquinho menos de pressão, com o que era possível, com 8 jogadores dentro do Allianz Parque. Sem zagueiro, porque aí o Pablo Maia foi para a zaga. Então assim, Luizão fez uma partida excepcional. Igor Vinícius achei que foi bem... Aquela história, né? Define mal as jogadas, o cruzamento dele é muito ruim, mas tudo bem, em termos defensivos foi muito bem, Pablo Maia excelente, Beraldo entrou bem, Felipe Alves homem do jogo, e para não falar da defesa, o que Felipe foram Alves, 3.
A do pênalti, a da falta e a que você tá falando que foi mais difícil. A da falta, ok, também foi bem, foi ok. Não, ok, que eu digo assim... Sim, eu entendi. Lances normais. Você escolheu o canto e acertou. Ele ia falhar, pra mim, no gol do Scarpa, aquela defesa que a bola passa ali raspando, ele ia falhar. Aquilo era uma falha, não é uma grande defesa pra mim. É óbvio, é uma grande defesa, mas assim, o movimento era de falha. A bola passa debaixo da mão dele, não pode. Você fala aquela bola que vai fraquinha. Exatamente. Pra trave. Né? O chute vem, ele faz uma defesa, a bola passa, não tá. E o lance que eu tô falando, o lance do primeiro tempo, o Filipão precisa sair um pouquinho melhor do gol. Inclusive, às vezes, ou segurar a bola ou socar pra longe. Teve lance no primeiro tempo que ele soca pra baixo, não existe. Mas a defesa do primeiro tempo ela é muito difícil, porque você não tem mais o que fazer ali. Vem o cruzamento, o centroavante vai finalizar na pequena área uma bola rápida. Cara, o máximo que você pode fazer é ampliar o seu raio, e ele faz um movimento muito rápido, e ele cresce, a bola bate nele justamente num desses ângulos que ele amplia a perna dele. Então a defesa ela é muito, muito difícil. Essa defesa pra mim é a defesa mais difícil do jogo e que manteve o São Paulo vivo, né? Vai pro intervalo e acalma, reorganiza tudo lá no intervalo com 0-0. Então fica aí o registro do Felipe Alves. O resumo é: o Palmeiras poderia ser a primeira equipe paulista a ganhar todos os clássicos num Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A primeira, e ganharia os 6. O São Paulo não permitiu que isso acontecesse num jogo muito simbólico. E o segundo assim, era um jogo difícil. O São Paulo agora se mantém a 4 pontos do G8 com um jogo a menos. O jogo o São Paulo vai jogar quinta-feira. Pode ficar um ponto. Salva um pouco a derrota aqui. A tabela do São Paulo é mais ou menos complicada, em teoria, que a tabela do América. O São Paulo volta, em teoria, para a briga por uma vaga nesse 8º lugar, que é uma diferença muito grande do futuro do clube. A gente já falou várias vezes, mas eu acho que vale o registro e eu não vou discutir, eu vou até passar, eu não vou discutir, para mim tá finalizado, eu não vou discutir o que um time... dentro de todo esse cenário que a gente falou, momento do campeonato, momento do ano, histórico recente, diferença dos clubes, diferença técnica, desfalques e tudo mais, fez para não sair derrotado com... até um momento anímico, né? O São Paulo vem de uma derrota pro Botafogo. Não sair derrotado com 2 homens fora de casa. Com crise no técnico, tentativa de fritura no técnico. A gente discute. Na live tá bom, só uma pergunta para finalizar de vez. Por que tem um pregador de roupa na sua mão? Eu fico aqui mexendo um monte de coisa, aí às vezes eu mexo em controle, às vezes eu mexo em pregador, às vezes eu mexo em celular. Eu só queria entender. De repente, na sua explicação apareceu como protagonista um pregador de roupa. Eu acho que muita gente que está assistindo vai falar, pô, tem um pregador de roupa. Então tá bom. Então a gente vai falar sobre isso mais na live de jogo. A gente vai ter uma live aí, uma live de terça, provavelmente na terça-feira mesmo. A gente volta tudo ao normal, mas foi um jogo importantíssimo para o São Paulo e que a gente precisa pelo menos estancar essa sangria de querer queimar todo mundo. Vamos terminar a temporada, gente, vamos respirar, vamos tentar apoiar quem está aqui. A gente tem alguns jogos no Morumbi que serão importantíssimos. O fim dessa temporada é imprescindível para que São Paulo consiga chegar ao seu objetivo, que é a Libertadores. Mas perdão, depois a gente discute isso. Nesse momento é isso. A gente vai terminando por aqui. Um abração para todo mundo e... Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.